Segunda Reis 2, de 9 a 14, que diz assim: Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: Dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Diga amém. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. É a tua palavra que transforma as nossas vidas, é a tua palavra que muda quem nós somos, Deus. Todos nós viemos nessa noite, neste lugar, Deus, e temos consciência de que não somos perfeitos. Temos consciência de que precisamos do Senhor nas nossas vidas. Temos consciência, Deus, que precisamos crescer no Senhor. Temos consciência que precisamos mudar em muitas áreas das nossas vidas, Pai, mas sozinhos nós não conseguimos. E por isso, nessa noite nós abrimos os nossos corações para te ouvir. Fala conosco nessa noite, que a tua palavra mude quem nós somos, para que a gente se torne aquele que o Senhor nos chamou para sermos, Deus. Nós queremos ser a quem o Senhor nos chamou para sermos, Pai. Nos ensina nesta noite, nos encoraja nesta noite, fala conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Diga amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Há 3 semanas atrás eu preguei sobre Eliseu, do encontro, na verdade, de Elias com Eliseu. Eliseu estava ali arando o campo. Eliseu estava ali atrás de 12 juntas de boi arando ali a terra. E a Bíblia diz que Deus manda Elias se encontrar com Eliseu, porque Deus estava levantando um novo profeta. E há 3 semanas atrás eu preguei sobre isso, né? Quantos lembram? Se você conseguir empurrar o arado e persistir e continuar mesmo nos dias difíceis, você vai receber o manto, você vai ser escolhido para viver tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. E aí, esse episódio maravilhoso, ele acontece, né? Elias, ele vem e joga um manto sobre Eliseu. Eliseu entende o que Elias havia feito com Eliseu. Ele sabe que naquele momento, a partir daquele momento, a sua vida nunca mais seria a mesma. Ele entende o chamado de Deus na sua vida e ele decide largar tudo para trás e começar a seguir a Elias. Mas ainda ele era apenas um seguidor, ele era apenas um aprendiz, ele apenas caminhava com Elias, ele ainda não estava de fato profetizando ou curando as pessoas, ele estava ali só seguindo Elias e vendo tudo que Elias estava fazendo. E o texto que eu li para vocês, Elias já sabia que estava perto a sua chegada, Eliseu também sabia que logo Elias não estaria com ele. E Eliseu faz um pedido a Elias, dizendo: olha, eu gostaria de fazer um pedido. E aí Elias diz: o que você quer? E aí Eliseu ele diz: olha, eu quero porção dobrada do teu espírito. E aí Elias olha para Eliseu e diz: coisa difícil você me pediu, Eliseu. E eu não sei você, mas quando eu leio isso, pode até me parecer um pouco arrogante, um pouco, não sei, o cara pedir 2 vezes mais do que o outro tem. Eu quero 2 vezes mais o que você tem, eu quero 2 vezes mais o que você fez, eu quero 2 vezes mais a unção que Deus colocou sobre a sua vida, eu quero operar 2 vezes mais os milagres que Deus usou, que fez através da sua vida. Olha o pedido que Eliseu ele faz a Elias. Talvez poucos de nós faríamos esse pedido, talvez os nossos pedidos seriam, talvez coisas materiais. Eu não sei, se alguém te olhasse para você e dissesse: pode me pedir uma coisa, o que você quer?
Talvez alguns diriam, eu quero uma casa, eu quero um carro, mas Eliseu, ele olha para o profeta e ele diz, eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre a sua vida, da unção que está sobre a sua vida. Elias diz, olha, você me pediu coisa difícil coisa você me pediu, mas olha, se você me ver subindo ao céu, se você estiver lá, se você ver isso acontecendo, vai ser dado a você. O tempo onde Elias e Eliseu eles estavam vivendo era um tempo muito difícil, era um tempo de perseguição, era um tempo onde estavam matando os profetas de Deus, os homens de Deus, perseguição política, religiosa, eles foram chamados, eles foram levantados por Deus em um tempo difícil, mas deixa eu te dizer uma coisa, se você olhar para a vida de Elias, se você olhar para a vida de Eliseu, sabe que nós aprendemos em primeiro lugar que não importa o lugar aonde nós estamos, não importa as perseguições, não importa a perseguição política, não importa a perseguição religiosa, eu posso fazer a diferença no lugar onde Deus me colocou. O ambiente era terrível, as pessoas que estavam à volta daqueles homens eram terríveis, guerras, luta, tentando matar e destruir aquilo que Deus estava fazendo naquele tempo, mas você vê Elias deixando a sua marca e sendo profeta e boca de Deus naquele tempo, você vê Eliseu fazendo a diferença naquele tempo. Então deixa eu te dizer uma coisa, querido, querida, não me importa de onde você veio, não me interessa a sua realidade dentro da sua família, não me interessa o seu passado, não me interessa as dificuldades, Gui, não, mas é porque você não sabe o que eu passo. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus te chamou para fazer a diferença no lugar aonde você está, no meio das trevas, no meio da escuridão, no meio da família quebrada, Deus te chamou para ser luz naquele lugar, e você pode deixar a sua marca, você pode fazer diferença no lugar aonde Deus te colocou. Você não precisa se moldar ao lugar que você está, mas você pode ser a diferença para aquele lugar e na vida daquelas pessoas. O problema é que muitas vezes, a maioria de nós, a gente arruma muitas desculpas e a gente fica tentando, de alguma forma, arrumar desculpas para a vida medíocre, muitas vezes, que a gente leva. Ah, mas sabe o que é, pastor? É porque a minha família, mas sabe o que é, pastor? Porque eu nasci, mas sabe o que é? Nós gostamos de arrumar desculpas e não assumimos a responsabilidade e não entendemos a responsabilidade que Deus está colocando sobre as nossas vidas. Deixa eu te dizer uma coisa, você foi chamada para fazer diferença, você foi chamado para deixar uma marca na sua família, você foi chamado para deixar um legado nessa terra que vai abençoar a vida de muitas pessoas e gerações. Então, faça a diferença. Eliseu, olhando para esse pedido que Eliseu ele faz a Elias, pode até parecer um pouco esquisito, você diz, caramba, o cara pediu 2 vezes tudo que o outro tinha, e talvez você até não compreenda o pedido, ou até pense, não consiga enxergar a intenção do coração de Eliseu e pensar, será que esse cara estava com o coração correto? Será que esse cara estava com o coração no lugar certo para fazer um pedido desse? Deus, eu quero 2 vezes mais do que o Senhor deu a este homem. Será que esse pedido foi um pedido de Deus mesmo? Mas deixa eu te dizer uma coisa, se eu e você, se a gente olhar a história, se a gente olhar a vida de Eliseu, nós vamos ver que ele era um homem de Deus. Nós vamos ver que aquele pedido que ele fez a Elias foi um pedido sedento de viver tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele, um desejo ardente no seu coração. Deus, me permita ir além. Deus, eu quero servir o Senhor. Deus, eu quero fazer a tua obra. Deus, eu quero fazer a diferença. Eu aprendi com Elias, eu vi Elias fazendo, eu vi Elias operando milagres, eu vi Elias sendo boca, eu vi Elias sendo profeta. Deus, usa a minha vida também. E se você olhar, se nós olharmos a vida de Eliseu, nós podemos perceber que ele foi um grande homem de Deus e que aquele pedido realmente era algo que queimava em seu coração, foi um pedido sincero. Eu quero olhar com vocês algumas marcas, algumas coisas, algumas lições que Eliseu, ele nos deixou. Eu coloquei aqui, Eliseu, ele abraçou o ministério e a sua caminhada com Deus sem olhar para trás. Nós falamos sobre isso em 3 semanas atrás. Olha só, em 1 Reis 19, 21 diz assim: voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Queridos, aqui nós vemos o que Eliseu, ele entendeu o que Deus tinha para a vida dele quando ele se encontra com Elias. E o que ele faz? Ele decide não olhar para trás. Ele entende que agora ele foi chamado para viver uma nova vida. E muitas vezes o que muitos de nós não fazemos é justamente isso.
a gente tem um encontro com Cristo, a gente tem uma experiência com Deus. Gui, olha, eu senti um negócio diferente no meu coração, eu entreguei a minha vida ao Senhor, mas muitas vezes, queridos, a gente volta atrás, a gente olha para frente um pouco, mas a gente olha para trás às vezes, aí dá um passo para frente, dá 2 passos para trás. Mas Eliseu, ele nos ensina uma lição, no momento que ele entende o que Elias havia feito com ele, jogado o manto, chamado ele para andar com ele, ele entende que aquela decisão da vida dele não tinha volta. E o que ele faz? Ele pega ali as juntas dos bois, ele pega aquelas madeiras, ele faz uma fogueira, ele mata os bois, ele faz um churrasquinho com os 12 bois, porque isso tem um símbolo, significa algo. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, olha, para cá eu não volto mais, a partir de hoje eu vou viver uma vida nova. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus nos chama para vivermos uma vida nova, Deus nos chama para não olharmos mais para trás. Deixa eu te dizer uma coisa, tem coisas que você precisa deixar para trás, tem coisas que não conseguem vir junto com você. Se você foi chamado por Deus, se você sente que Deus te escolheu, se você se encontrou com Deus, deixa eu te dizer uma coisa, você precisa deixar algumas coisas para trás. Tem coisas que você não vai poder carregar com você, como a mulher de Ló. Olha só, a mulher de Ló, o que aconteceu? Deus havia dito que iria destruir Sodoma e Gomorra. Ló, sua esposa, sua família moravam lá, mas Deus, por misericórdia, Deus envia um anjo para falar com Ló e dizer, olha, Deus vai destruir essas cidades, é melhor vocês saírem da cidade, que senão vocês vão morrer. O que eles fazem? Eles decidem sair, mas a Bíblia conta que quando eles saem daquela cidade, eles estão saindo dali, Deus começa a destruir, fogo do céu cai naquelas 2 cidades, começa a destruir tudo ali. Mas a Bíblia diz que a mulher de Ló, o que ela fez? Ela olha para trás. E o anjo havia dado uma ordem àquela mulher, não olhem para trás, vocês vão sair dessa cidade, mas não olhem para trás. Eu não sei porque ela olhou para trás, a Bíblia não diz porque ela olhou para trás. Eu não sei se foi por saudade, eu não sei se eles estavam pensando, puxa, como é que vai ser a nossa vida daqui para frente? E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. A mulher de Ló, nós sabemos dessa história, o que aconteceu com ela? Ela morreu, virou uma estátua de sal. E muitas vezes, em muitas áreas das nossas vidas, a morte chega, não existe vida, as coisas não acontecem, a gente não vai para frente. Por quê? Porque a gente vive olhando para trás, a gente vive sentindo saudade das coisas que deixamos para trás, a gente vive relembrando das coisas que nós vivemos no passado. E se a gente pudesse voltar um pouquinho, pegar aquilo, voltar um pouquinho no tempo, mas deixa eu te dizer uma coisa, querido, você precisa entender que Deus te chamou para uma nova vida. Aquilo que está à sua frente é muito melhor do que aquilo que ficou para trás. Aquilo que está à sua frente é muito mais poderoso do que aquilo que ficou para trás. Aquilo que está à sua frente vai ser muito melhor, e você vai ser muito mais feliz do que você foi até hoje. Por isso não olhe para trás, não fique preocupado com aquilo que foi, porque aquilo que está por vir de Deus na sua vida é maravilhoso. Marcas que Eliseu ele deixa e nos ensina. Algum tempo atrás até preguei só neste texto, falando como Eliseu ele era um homem íntegro, um homem correto, um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. E queridos, muitas vezes a gente se questiona, e muitas vezes a gente olha para a vida de algumas pessoas e pensa, pastor, eu acho que é meio injusto, porque a vida daquele cara, a vida daquele irmão dá certo. Por que eu leio essas histórias aqui na Bíblia e vejo um monte de gente dando certo, mas na minha vida não dá certo, as coisas não acontecem, parece que Deus não está do meu lado? Deixa eu te dizer uma coisa, querido e querida, a palavra de Deus ela não falha. Se você obedecer a palavra de Deus, se você obedecer os princípios, se você seguir, você vai ser abençoado, você vai ser abençoada, você vai ser feliz, você vai ser, como a Bíblia diz, bem-aventurado, feliz é o homem. Você vai ser feliz porque Deus tem uma vida preparada para você maravilhosa, mas você precisa obedecer a Deus. Em 1 Reis 4:9 diz assim, quando Eliseu se encontra e fica na casa da sunamita, diz assim, ela disse a seu marido, vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Olha só, a Bíblia vai nos contar que Eliseu sempre passava por uma cidade, e aí uma mulher convida Eliseu para entrar à sua casa e comer na sua casa. Eliseu
primeiro ele fica meio desconfiado, não queria entrar, depois ele aceita o pedido e entra naquela casa daquela mulher, daquela família. Família não, porque era só um casal ainda, depois que eles tiveram um filho. E aí Eliseu, a Bíblia diz que toda vez que agora Eliseu passava por ali, o que ele fazia? Ele ficava na casa daquela família, ele parava lá para comer, para ter um tempo de comunhão com eles. Aí a mulher um dia tem uma ideia, fala, puxa, sempre que ele passa por aqui, ele fica aqui em casa. Então ela dá uma ideia ao seu marido e diz, olha, o que você acha então de nós construirmos um quarto para ele, um quarto com tudo arrumado, porque toda vez que ele vem aqui, ele já fica aqui em casa. Eu fico pensando, o maridão falando, minha mulher está querendo construir um quarto para outro homem que passa aqui dentro da minha casa. Que negócio mais esquisito é esse? Mas olha o que ela diz, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Aquela mulher, ela vê Eliseu. Aquela mulher, ela ouve as palavras de Eliseu. Toda vez que Eliseu passa por ali, ele para na casa daquela mulher, gasta tempo com eles, conversa. Ela vê as atitudes de Eliseu, ela vê o jeito que ele andava, ela ouvia as palavras de Eliseu e ela chega à conclusão. Qual a conclusão? Eu vejo que este é um santo homem de Deus. O que as pessoas, quando elas olham para você, o que elas veem? Será que elas podem dizer, este é um santo homem de Deus? Será que lá na sua faculdade as pessoas olham para você, esta é uma santa mulher de Deus? Será que na sua casa, será que a sua esposa que está aí do seu lado poderia falar, levantar a mão e dizer, olha, meu marido é um santo homem de Deus? O que as pessoas falam ao seu respeito? Como que você se comporta? Como é o seu comportamento? Como você vive a sua vida? E muitas vezes a gente vive reclamando porque Deus não está fazendo nada nas nossas vidas, mas na verdade nós somos os grandes culpados. Aí você vê na vida de um homem deste acontecendo coisas extraordinárias e você se pergunta, por que na vida de Eliseu aconteceu e na minha não acontece? Aqui vai dizer, porque ele era um santo homem de Deus. Ele era um santo homem de Deus. Ele andava com integridade. Ele era um homem santo. Ele era um homem separado para Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, se você separar a sua vida para Deus, se você se santificar, se você obedecer a palavra de Deus, você se torna invencível, e não apenas invencível, você passa a viver tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Milagres, coisas extraordinárias, coisas que a gente muitas vezes não consegue mensurar, nem imaginar, começam a acontecer nas nossas vidas por causa da nossa atitude, do nosso comportamento e do nosso comprometimento com a palavra de Deus. Não é uma troca, não é você dizer, então tá bom Deus, então se eu fizer então tudo direitinho, olha, eu então vou ser salvo, não, a gente sabe que salvação é outra história, salvação é de graça. Você não paga nada, não são pelas obras, não é o tanto que você vem na igreja, não é o tanto que você faz, não, porque eu ajudo na comunidade, não é o tanto que você pode ajudar na comunidade todo dia, e se você não aceitar Jesus no seu coração, você não é salvo. É isso que a Bíblia diz, não é isso. Agora, se você quer viver o que a Bíblia diz que você pode viver, você precisa obedecer a Bíblia. Senão você não vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Como é que você vai viver se você não obedece? Então aqui nós vemos que Eliseu, ele era um santo homem de Deus. Eu coloquei aqui depois que Eliseu, ele tinha, sabe o que na vida dele? Ele tinha um mentor, eu coloquei. Ele caminhava perto de alguém, ele ouvia de alguém, ele aprendia com alguém. Já viu gente que não quer andar com ninguém? Já viu gente que ninguém pode falar nada para ela? Já viu gente que você fala assim, cara, você tem certeza que esse cara fica bravo com você e nunca mais olha na sua cara? Já viu gente que não pode ouvir uma correção, você não pode chamar atenção? Já viu gente assim? Esse tipo de gente provavelmente vai se dar mal lá na frente. Não ouve ninguém, é orgulhoso demais. Acha que está certo em tudo, mas Eliseu não, ele está grudado com Elias, ele não abre mão de Elias, ele não abre mão de ter um mentor, ele não abre mão de ter alguém que ele podia estar por perto para aprender. Eu quero aprender, deixa eu ver como é que você faz, deixa eu ver como é que você anda, eu quero aprender com você, com quem você tem aprendido, com quem você senta, quem são as pessoas que falam na sua vida. E isso também é muito importante, querido, porque tem muita gente buscando conselho com gente que não tem nada a ver. Hoje com a internet está tudo muito fácil, tem gente que está ouvindo um monte de gente que não tem nada a ver, um monte de abobrinha que você está colocando na sua cabeça, dentro da sua casa, no meio da sua família. Presta atenção quem fala na sua vida. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim:
Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixo não. Você vai? Vou também. Versículo 4. Disse Elias a Eliseu pela segunda vez: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Não te largo não. Versículo 6. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Eliseu sabia que ele precisava estar colado com Elias. Eliseu sabia que ele precisava estar perto de Elias. Tem gente que anda sozinha, tem gente que não quer saber de ninguém, tem gente que não ouve conselho de ninguém, tem gente que o pastor não pode falar nada, o líder não pode falar nada. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, a coisa mais perigosa que você pode fazer é andar sozinho, é não ter alguém que te chame a atenção, é não ter amigos verdadeiros que em algum momento vai precisar falar para você: você está maluco, você está louca, você vai fazer isso, você não está prestando atenção. Não é colegas que passam a mão na sua cabeça em tudo que você vai fazer, não. A gente precisa de amizades verdadeiras que, mesmo que doam, vão dizer a verdade para nós. Diga amém. É difícil, mas é necessário. É difícil, mas é necessário. Eliseu, ele não abre mão disso. Ele não abre mão de estar com um homem de Deus. Ele não abre mão de estar com alguém que ele vai aprender. Eliseu, ele foi resiliente, ele foi persistente. Aqui, queridos, é uma coisa que muitas vezes é muito difícil para nós. A gente não chega lá no final, a gente não conquista aquilo, por quê? Porque a gente desiste antes da hora. Ele podia ter desistido. Elias vira para Eliseu e fala assim: não, fica aqui porque eu estou nele e eu já venho. Ele podia ter falado: tá bom, vou ficar aqui. Qual que foi a resposta dele? Fico coisa nenhuma, onde você for eu vou com você. Segunda vez: não, fica aqui porque eu vou até ali, já venho, não pode, eu não vou ficar coisa nenhuma, eu vou com você. 3 vezes Elias tenta deixar Eliseu para trás, mas Eliseu diz o que? Não, eu sei por que eu fui chamado, eu sei que eu tenho que ir com você, eu sei que Deus me colocou junto com você e eu não vou abrir mão disso, eu não vou desistir no meio do caminho, eu vou até o final. E muitas vezes, queridos, o que nos falta é justamente isso, essa persistência, sermos resilientes, quando o mundo disser não, quando uma porta fechar na nossa frente, quando alguém disser: não, fica aqui porque agora eu não quero te levar junto, muitas vezes a gente desiste, a gente para no meio do caminho, a gente fica chateado: ai, olha, ele mandou eu ficar, ele não quer que eu vá junto com ele, ai, agora eu fico todo deprimido, pastor, por quê? Porque mandou ficar, agora minha vida acabou. Eliseu, ele fala: o quê? Fico coisa nenhuma, eu estou contigo, eu vou com você, eu não abro mão. E aí a gente vê ele vivendo coisas extraordinárias na vida dele, mas a gente se esquece das lições que ele nos ensina. Ele não abria mão do chamado que Deus tinha para a vida dele. Ele sabia o que havia acontecido naquele dia que Elias havia jogado o manto sobre ele. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, querida, se você teve um encontro com Deus, se Deus falou com você um dia, não desista no meio do caminho. Se Deus te deu uma palavra, mesmo que esteja difícil: Gui, mas está difícil esse momento, eu estou vivendo um tempo difícil. Deixa eu te dizer uma coisa, pode estar difícil, mas não desista no meio do caminho. Foi o que Deus falou com o profeta Abacuque, e disse: olha, Abacuque, dê uma mensagem ao povo, eu vou falar com você, eu vou te dar uma visão. Pegue tábuas bem grandes, escreva a visão, escreva tudo aquilo que eu vou falar com você, para você levar essa mensagem para o povo, e eu vou fazer isso, profeta Abacuque, sabe, e você deve fazer isso, Abacuque, sabe por quê? Porque vocês esquecem muito fácil daquilo que eu falo com vocês, mas escreva a visão, sabe por quê? Porque o tempo pode passar, as coisas podem ficar difíceis, mas a minha palavra, ela não passa. Escreve em tábuas bem grandes, porque vocês precisam ler todos os dias, vocês precisam ser relembrados de que eu falei com vocês, e se eu falei com vocês, aquilo que eu falei vai se cumprir. Queridos, muitas vezes
É isso que nós precisamos nas nossas vidas. A gente precisa se lembrar das promessas de Deus. A gente precisa se lembrar daquilo que Deus falou conosco um dia, porque tem momentos nas nossas vidas que a coisa realmente fica difícil, que a gente pensa, acho que eu vou ficar aqui, acho que eu vou desistir, eu acho que eu vou parar aqui. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se Deus te deu uma palavra, se Deus te chamou, se Deus falou algo no seu coração, continua, seja resiliente, não pare no meio do caminho, em frente com coragem. Guarde a fé no seu coração, porque se Deus falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Eliseu, ele nos ensina isso, ele não para. Elias diz, para, ele diz, não vou parar. Fica, não vou ficar, porque eu sei o que aconteceu comigo naquele dia. Deus me chamou e eu sei que isso é o que eu preciso fazer nesse momento. É esse tipo de gente que Deus está procurando. É gente que não desiste tão fácil assim. É gente que topa, que entende que Deus falou com ela e fala, eu não vou parar no meio do caminho. Deixa eu te dizer uma coisa, se você tomar essa decisão na sua vida, a gente é muito tentado, queridos, a verdade é essa, a gente é muito tentado a viver por sentimentos. A gente muitas vezes acaba deixando que sentimentos deem um rumo para as nossas vidas. Muitas vezes, acordei feliz, então hoje eu estou animado para fazer aquele projeto. Hoje eu acordei meio para baixo, então eu vou deixar aquele projeto de lado. Querido, não é o que eu sinto, que você sente. A gente precisa tomar decisões nas nossas vidas. Deus te chamou? Chamou. Deus colocou um projeto no seu coração? Colocou. Deus colocou um sonho no seu coração? Colocou. Deus falou com você? Falou. Deus te deu uma direção? Deu. Então, querido, se acordou triste? Você faz. Se acordou feliz? Você faz também. Se acordou animado? Você faz. Se acordou desanimado? Você faz também. Simples assim. Uma vez uma pessoa falou para mim, eu estava pensando em desistir do ministério. Aí eu falei para ela assim, deixa eu te dizer uma coisa, porque às vezes está meio corrido, não dá tempo, estou meio desanimado. Eu falei assim, você acha que é toda terça-feira que eu estou super animado para pregar? Você acha que não tem terça-feira que eu estou triste, não? Só você que fica triste? E o que eu faço? Eu prego. Por quê? Porque Deus me chamou para pregar. Tem terça-feira que eu penso, meu Deus, como é que vai ser? E geralmente, quando eu estou assim, é o dia que Deus mais faz. Já teve dia que eu cheguei aqui quebrado, que eu falei assim, como é que eu vou pregar? E aí comecei a pregar e eu senti o Espírito Santo falando através da minha vida. Eu sentia que Deus estava movendo. E termina o culto e gente falando, cara, Deus falou comigo, meu Deus, que palavra foi essa? E eu sabia que não era eu não. Porque se dependesse de mim, eu chegava aqui, a gente ia todo mundo chorar junto, terça-feira. Vamos chorar. Vamos dar as mãos e hoje vamos chorar, vamos orar junto, que eu estou precisando também. Mas sabe o que eu tenho aprendido, queridos? Continua. Estou bem? Eu estou aqui. Estou mal, porque a gente fica, tem dia que a gente está triste. Tem dia que você levanta e você fala, estou meio chateado hoje, aconteceu um problema. E aí, o que você faz nesse dia? Você para? Você desiste? Você desiste de Deus? Você desiste do projeto grandioso que Deus colocou no seu coração? Porque hoje você acordou chateado? Você deixa que essa chateação, essa tristeza momentânea apague aquela voz poderosa que um dia falou com você? Apague aquele chamado que um dia queimou no seu coração? Você deixa isso acontecer? Por isso, querido, guarda o seu coração. Guarda o seu coração. No dia que você estiver triste, deixa eu te dizer uma coisa, vão ter dias que você vai estar triste, mas Deus vai estar com você, querido. Continua, levanta da sua cama, olha para frente e fala, Deus, eu não sei como eu vou fazer hoje, eu não sei como é que eu vou viver nesse dia de hoje, mas vem comigo, eu estou precisando com o Senhor. Você vai ver que Deus vai consolar o seu coração, você vai ver que Deus vai animar o seu coração, você vai ver que Deus vai levantar pessoas para do nada, parece que, nossa, que coincidência, seu telefone vai tocar, alguém vai te falar assim, cara, Deus me deu uma palavra hoje, Deus mandou te falar isso, e aí você vai falar, uau, você vai começar a ver o cuidado de Deus com você. Pode ter certeza disso. É como Paulo nos diz lá em 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Nós precisamos guardar a nossa fé, porque a fé é justamente o contrário aos sentimentos. A gente precisa guardar essa fé, por quê?
Porque os sentimentos vão tentar matar a nossa fé. Então, se a gente não guardar muito bem guardada a nossa fé, por causa dos sentimentos, a gente vai dizer, não, então tá bom, eu vou parar, minha vida vai parar, eu vou ficar aqui para sempre. Mas não, a fé no nosso coração tem que estar guardada. Aquilo que Deus falou com você, a palavra que Ele te entregou, aquele chamado que queima no seu coração. Você pode não estar sentindo nada, não vendo nada, mas você sabe, você guarda. Deus, o Senhor falou comigo, eu vou continuar. Eu coloquei aqui que uma vida íntegra, ela deixa um legado. Eu coloquei deixar um legado é deixar um bem, mas não um bem material, não um bem que se pode comprar. Eu coloquei assim, talvez você não pode comprar tudo que você gostaria para o seu filho, mas você pode deixar o que existe de mais precioso nessa terra, que é um legado. Talvez você não consiga dar tudo aquilo que o seu filho quer, mas você pode deixar um legado de integridade, você pode deixar um legado de amor a Deus, um legado de fidelidade, um legado de serviço, um legado de amor ao próximo, um legado de um pai exemplar. E deixa eu te dizer uma coisa, um legado, você pode morrer, mas o legado não morre com você, o legado fica. O legado fica. A vida é tão passageira, a verdade é essa, eu estou com 31 anos, eu sei que eu estou novo, mas eu vejo que o tempo parece que está correndo, parece que cada dia passa mais rápido, as semanas estão passando, a semana começa quando eu vou ver, é sexta-feira, final de semana, quando eu vou ver eu estou pregando de novo, de terça a terça para mim parece um dia. Eu acho que é porque eu tenho a responsabilidade de pregar, tenho que estudar e tudo, então eu prego, parece que amanhã eu estou pregando de novo, o tempo está voando. A gente vai embora daqui a pouco dessa terra, mas deixa eu te dizer uma coisa, eu e você, nós podemos deixar um legado. Eliseu, ele deixa um legado, ele deixa algo que abençoou a vida de muitas pessoas. Qual é o motivo de você viver? O que você quer deixar aqui nessa terra? Como que você quer que as pessoas se lembrem de você? Quando as pessoas falarem o fulano de tal, Guilherme, o que elas vão falar, o que elas vão pensar, qual vai ser o comentário? Você vai deixar um legado que vai abençoar vidas, ou você vai deixar um legado que vai trazer maldição para tantas outras pessoas? Olha só o que acontece com Eliseu. Em 2 Reis 13, 20 e 21 diz assim, morreu Eliseu morreu, porque o profeta morre também, sabia, né? O homem de Deus morre também, pastor, sai, morre. Elias não morreu, Elias foi transladado, não morreu, foi levado ao céu, mas Eliseu morreu. E aqui diz assim, morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando, então lançaram um homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Parece piada, né? Eliseu morreu, enterrado Eliseuzinho. Morreu, enterrou, pôs flor. Aí os moabitas entraram na cidade, iam lá enterrar alguns homens. Aí o exército inimigo chegou, estava todo mundo com pressa. Taca aí na cova de Eliseu mesmo. Tacaram o homem na cova de Eliseu. E Eliseu mortinho. Tacaram o homem dentro da cova de Eliseu. E a Bíblia diz aqui que quando o homem bateu no caixão lá, bateu no corpo de Eliseu, o homem pulou e reviveu. Deixa eu te dizer uma coisa, um legado, ele cura pessoas até mesmo depois que você não estiver mais aqui. Quantos livros que você já leu, uma biografia, não sei, que já curou o teu coração, que já abençoou a sua vida, de alguém que já não está aqui há mais de 100 anos talvez? Eu quero ser essa pessoa, eu quero deixar um legado, que mesmo que eu não estiver mais aqui, talvez o meu neto, meu bisneto, alguém vai ouvir a minha história, alguém vai ler um livro meu, alguém vai ouvir uma mensagem minha e vai ter vida novamente, vai reviver e vai ser curado e vai ser transformado por causa daquilo que eu deixei. Deixa eu te dizer uma coisa, você não foi chamado apenas para essa vida que é muito pouco, você foi chamada para deixar um legado, para abençoar gerações, para abençoar a vida dos seus filhos, para abençoar a vida dos filhos dos teus filhos. É para isso que Deus te chamou. Eliseu morre, mas mesmo depois de morto, milagres ainda continuam acontecendo. Mesmo depois de morto, a vida de Eliseu continua falando e curando a vida de muitas pessoas. Depois de anos e anos e anos, nós estamos falando aqui da vida de Eliseu.
E talvez Deus está falando com você, talvez você está tendo a sua vida transformada nessa noite por causa de um legado de um homem que decidiu dizer sim para Deus, dizer sim ao chamado que Deus tinha para a vida dele. E olha que coisa interessante, eu comecei lendo que Eliseu ele pede porção dobrada do espírito de Elias. Então se ele pede duas vezes unção, duas vezes tudo que Deus havia feito através da vida de Elias, e nós sabemos na Bíblia, se você for contar, Deus usa a vida de Elias para operar 7 milagres. E aí você fala assim, bom, se Eliseu pediu porção dobrada e se Deus deu a ele porção dobrada mesmo, tinha que ser quantos milagres? Quem é bom de matemática aí? 14, né? O quê? 7 vezes 2? 14. Estou certo ou estou errado? Mas Eliseu morreu, Gui, e só havia acontecido 13 milagres. Aí, os falastrão vão falar que, tá vendo? Aí, ó, Deus não cumpriu, Deus não fez. E muitas vezes é isso que acontece conosco. Lá o crente lá, ó. Tá vendo? Você não está falando aí que Deus tem promessa? Deus tem sua vida aí, tudo aí, ó. Deixa eu te dizer uma coisa. A palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus se cumpre. Deus é fiel. Porção dobrada? Porção dobrada. Eliseu morreu, não tem problema. Mas mesmo depois de morto, um milagre acontece. 14 milagres. Já estava mortinho, mas quando o corpo bate no corpo de Eliseu, o homem levanta e vive novamente. Por quê? Porque a palavra de Deus é verdadeira e ela não passa. Ela não passa. Talvez os seus olhos não vão ver, mas deixa eu te dizer uma coisa. Os seus filhos vão ver, os netos vão ver, alguém vai ver. Porque a promessa que Deus colocou sobre a sua vida, sobre a sua família, não vai passar, vai acontecer. Pode ter certeza disso. Deus não falha, Deus não mente, a sua palavra não mente. Aquilo que Ele falou com você vai se cumprir em nome de Jesus. Não deixe que o diabo te engane, não deixe que o diabo fale no seu ouvido, não, Deus não vai fazer, Deus não vai mover, olha, tá vendo só o que você está vivendo, porque podia ter acontecido isso aqui, tá vendo lá, Eliseu morreu e não aconteceu nada disso. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus cumpre a sua palavra. Essa é a certeza que você precisa ter na sua vida e no seu coração. Deus vai cumprir. Eu creio em um Deus que não mente, eu creio em um Deus que é fiel, eu creio em um Deus que faz a obra que Ele falou que Ele iria fazer. Na história, olha que interessante, né? Para nós terminarmos, Eliseu foi o seguidor de Elias. A Bíblia vai contar que Eliseu ele tinha um seguidor também, Geazi, que andava com ele. Geazi, que o acento não é no ar. E se você olhar para o final da história de Eliseu, é muito diferente do final da história de Geazi. Geazi no meio do caminho ele se corrompe, porque Naamã quando é enviado a Eliseu para ser curado, e ele é curado, ele fica tão grato, que ele quer fazer o quê? Ele quer pagar Eliseu, ele quer dar presente, ele quer dar prata, ele quer dar muita coisa para Eliseu, porque ele estava com lepra, ia morrer, e aí ele é curado agora, e ele quer presentear Eliseu, mas Eliseu falou, não, presente para mim o quê? Quem fez essa obra, quem curou sua vida foi Deus, eu não tenho nada a ver com isso, não precisa me dar presente não. Geazi olhou o valor, falou, Jesus amado, o negócio é bom demais, como é que Eliseu não aceitou essa propina, essa proposta aí maravilhosa? Na verdade não é tão errado não, Gui. O homem só queria ofertar na vida dele. Qual que é o pecado disso? A Bíblia conta que Geazi correu atrás de Naamã, foi lá e falou assim, Eliseu estava meio ocupado lá, precisa pagar, pode pagar para mim que eu acerto. Naamã estava tão grato que ele faz o quê? Ele falou, não, vou dar 2 vezes. Que eu falei que ia dar, vou dar 2 vezes. Geazi ele pega aquilo. Quando ele volta, o que Eliseu fala para ele? O que você foi fazer? Não fiz nada não. Foi como não fez nada? O meu espírito te acompanhou. Eu vi o que você fez. Sabe o que aconteceu com Geazi? A lepra passou para ele. Aí sabe qual foi o final dele? Morreu de lepra. Então veja, Eliseu seguiu a Elias, Geazi andava com Eliseu. E o final dos dois
foi muito diferente. Ambos tiveram a mesma oportunidade. Qual a oportunidade? De andarem com homens de Deus, de estarem perto de pessoas que iriam abençoar a vida deles, referenciais. Ambos tiveram essa oportunidade. Mas sabe o que me ensina isso aqui? Escolha. Nós temos escolhas nas nossas vidas. Você pode vir aqui, sentar num culto, você pode ser abençoado, Deus pode falar com você, você pode andar com um monte de gente que é bênção, mas a escolha é pessoal, você escolhe, você toma suas decisões, você escolhe os seus caminhos. E a pergunta que eu quero fazer, eu quero terminar com essa pergunta para você nessa noite, é: quem você quer ser? Você quer ser um Eliseu ou você quer ser um Geazi? Como você quer terminar na sua vida? Você quer terminar bem ou você quer terminar mal? Você quer deixar um legado de bênção ou você quer deixar um legado de maldição sobre a sua família? A escolha e a decisão está em tuas mãos. Você decide. Deus te chamou, Deus te escolheu e Deus tem coisas grandes para a sua vida, mas você escolhe. Eliseu ou Geazi? Eu quero ser um Eliseu. Eu quero ser um homem de Deus. Eu quero ser uma bênção dentro da minha casa. Eu quero deixar um legado nessa terra. Eu quero ser bênção no meio das pessoas onde eu vivo. Eu quero que as pessoas olhem para mim e enxerguem que existe algo diferente na minha vida. Eu quero que a minha vida abençoe a vida das pessoas, sem precisar viver com crentez, não, andando com Bíblia debaixo, oh, aleluia, não. Eu quero que as pessoas olhem para mim, sim, talvez eu nem precisar a boca, e elas percebam: puxa, esse cara é diferente, o que tem na vida desse cara? Eu quero ser essa pessoa, eu quero ser como um Eliseu, que entendeu aquilo que havia acontecido na vida dele. Ele recebeu o manto, ele recebeu o chamado, ele recebeu o sonho de Deus para a vida dele e disse: Deus, eu vou perseguir o meu chamado, eu vou perseguir aquilo que o Senhor tem preparado para mim. E o fim da vida de Eliseu foi maravilhoso, e eu sei que é isso que Deus tem para a minha vida, e é isso que Deus tem para a sua vida, mas você decide, está nas tuas mãos. E eu quero orar com você nessa noite, se você puder fechar os seus olhos, porque talvez seja uma noite onde você precisa fazer uma escolha na sua vida. Talvez seja uma noite que você diga: Gui, eu preciso tomar algumas decisões na minha vida, eu preciso mudar em algumas áreas da minha vida. E eu quero que nessa noite você faça essa oração, no seu lugar mesmo. Eu quero que nessa noite você tome posição. Que nessa noite você tome uma decisão na sua vida e dizer: olha, Deus, eu sei que o Senhor me chamou, eu sei que o Senhor me escolheu, eu sei que o Senhor me separou, Deus, e eu quero viver para o Senhor. Eu sei que eu preciso deixar algumas coisas, Deus, eu sei que eu preciso mudar algumas coisas em minha vida, Pai, eu sei que eu preciso tomar algumas decisões. Eu peço que o Senhor me ajude, Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: se você tomar essa decisão, tenha a certeza que talvez não vai ser fácil, mas Deus vai estar com você todos os dias. Ele vai te sustentar, Ele vai te ajudar, Ele vai te abençoar, e você vai viver tudo aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Eu quero orar com você. Se você puder, fica de pé no seu lugar, nós vamos orar. Daqui a pouco nós já vamos cantar. Na verdade, eu acho que essa é uma oração que a gente deveria fazer sempre. Realinhar os nossos corações. Pedir perdão. Porque nós somos humanos, queridos. A gente às vezes toma a decisão errada, às vezes a gente dá um passo antes de pensar. Mas são em momentos como esse que Deus fala conosco. Que Deus nos lembra daquilo, do nosso chamado. Deus nos lembra daquele sonho que Ele colocou no nosso coração. São momentos como esse que a gente precisa parar e olhar e dizer: Deus, olha, eu preciso novamente tomar posição na minha vida. Eu preciso novamente fazer uma nova escolha. Eu preciso novamente deixar para trás algumas coisas. E essa é essa noite, a oportunidade que Deus está te dando. Eu quero orar com você. Eu não vou pedir para você sair do seu lugar. Só levanta a sua mão se nessa noite você quer orar. Falar assim: pô, eu preciso tomar decisões na minha vida. Eu sou essa pessoa, eu preciso mudar algumas coisas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pela tua presença neste lugar. Te agradecemos porque o Senhor fala conosco. Te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua graça, Pai, que nos alcançou.
Nós não somos merecedores, Deus, mas o Senhor é tão bom. O Senhor continua sonhando conosco, o Senhor continua falando conosco, o Senhor continua acreditando nas nossas vidas, mesmo muitas vezes nós mesmos não acreditando mais. Algumas vezes a gente deixa de acreditar em nós mesmos, a gente pensa que não tem mais jeito, a gente olha para frente e pensa, agora Deus não vai fazer mais nada na minha vida, mas obrigado, Deus, porque o Senhor continua sonhando conosco. Obrigado, Deus, porque o Senhor continua acreditando em nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor ainda continua tendo planos. Obrigado porque o Senhor continua sonhando com as nossas vidas, Deus. Obrigado, Pai, obrigado, Deus. E eu oro pela vida de cada pessoa, de cada irmão e irmã que levantou a sua mão nessa noite, neste lugar, Pai, que precisam nessa noite tomar decisão, que precisam nessa noite tomar posição, Deus. Talvez deixar algumas coisas para trás, talvez fazer novas escolhas na sua vida, Deus. Que nessa noite seja um marco do Senhor na vida dessas pessoas, um marco na vida dessas pessoas, Deus, que elas possam se lembrar que a partir daquele dia, naquele culto do Amor em Movimento, a vida deles nunca mais foi a mesma, por causa de uma decisão que eles tomaram, Deus. Nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, nós queremos viver as promessas, nós queremos viver dos sonhos do Senhor, nós queremos que se cumpra tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Por isso nessa noite nós dizemos, Deus, nós vamos viver para o Senhor. Por isso nessa noite nós declaramos, Deus, nós vamos obedecer a Tua palavra. Por isso nessa noite nós dizemos, Deus, os nossos olhos estão no Senhor, os nossos olhos estão no Senhor. Que a Tua vontade se cumpra em nós, que a Tua vontade seja feita nas nossas vidas. Nós vamos Te obedecer, nós vamos Te seguir, nós vamos seguir a Tua palavra, nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Se você acredita nisso, se você declarou, se você fez essa oração nessa noite, agradeça a Deus, porque o que você vai viver daqui para frente vai ser extraordinário.